Aqui estão dois temas que podem ser pretextos para conversa com o autor de um livro acabado de publicar, que se chama Os Facilitadores. O autor é Gustavo Sampaio, que está nesta altura connosco. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigado por ter vindo. Política e negócios entrecruzam-se nas sociedades de advogados. É este o tema e é este, enfim, a tese que defende e demonstra no livro, tanto quanto já me pude aperceber. Quais são os casos de todos os que vêm, que aborda no livro, aqueles que mais o espantaram ou mesmo o indignaram? Fazendo uma interligação com a reportagem ou a notícia que acabámos de ver relativamente a Luís Filipe Menezes, posso, por exemplo, referir que esta Suma, a empresa do setor dos lixos da Mota-Engil, que tem aquele contrato que se diz que lesou o município de Gaia em vários milhões de euros, uma notícia que saiu esta semana. É engraçado porque há uma interligação com algo que eu abordo no livro, que é a privatização da EGF, que é a empresa pública do setor dos resíduos que estava integrada na Águas de Portugal. E eu abordo isso no livro a partir do processo de privatização da EGF, em que foi contratado pelo Estado a Sociedade de Advogados MLGTS, a Moraes Leitão. E entre os vários candidatos à privatização da EGF, à compra da EGF, apareciam vários clientes dessa mesma Sociedade de Advogados, o que só por si levantava logo uma série de questões. E entretanto esta semana soube-se que a EGF foi vendida ou foi aceita a proposta da Mota-Engil, através dessa tal empresa Suma, também com as ligações agora descobertas a Menezes, que ao mesmo tempo a Mota-Engil é cliente da Moraes Leitão, a Sociedade de Advogados que assessorou o processo de privatização, defendendo o interesse público, contratada pelo Estado. Mais direta é a ligação de Lobo Xavier, António Lobo Xavier, sócio da Moraes Leitão e advogado da Moraes Leitão, que é vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, o que levanta toda uma série de questões relativamente a eventuais conflitos de interesses na privatização desta empresa, a EGF, do setor dos resíduos. E, como este caso concreto, apresento dezenas de outros ao longo do livro que apontam no mesmo sentido de promiscuidade entre o poder político, as empresas e um terceiro elemento que eu abordo mais detalhadamente neste livro, ao contrário dos privilegiados. Neste abordo essa espécie híbrida que são os facilitadores, que têm atividades múltiplas, quer no poder político, quer nas sociedades de advogados, quer nas empresas, e ao entrecruzar todas essas atividades e esses dados, encontram-se vários conflitos de interesses e várias dúvidas quanto a este sistema que parece estar montado à volta de negócios do Estado e a gravitar à volta do poder político e o fenómeno da captura do poder político pelo poder económico. Gustavo, você não teve acesso a documentos secretos, nem vasculhou nada de secreto nos escritórios dos advogados. Tudo isto é público? Não propriamente público. Eu consegui chegar às listas de clientes das sociedades de advogados, que não é propriamente uma matéria pública e fácil de atingir. Mas posso dizer que cheguei lá por meios públicos. Não. É difícil, mas não é segredo. Consegui através de diretórios internacionais, onde essas sociedades têm interesse que apareçam os clientes e os grandes casos que patrocinam para captar novos clientes, como é óbvio, e nesses diretórios internacionais, nos destaques, estão os vários clientes e os vários negócios e processos que essas principais sociedades assessoraram e em que participaram ao longo dos últimos anos. Foi a partir daí que consegui depois sistematizar a listagem de clientes dos últimos anos e cruzar isso com os contratos que conseguem com o Estado, as assessorias que fazem ao Estado e como tudo isso se cruza e levanta conflitos de interesses gravíssimos. Há quem diga que há uma mão invisível que está a comandar o Estado. Para si não é uma mão invisível, tem nomes concretos, aponta agentes concretos, quer dizer, à cabeça, tronco e membros nessa teia a que você chama complexo jurídico empresarial. Sim, porque eu acho que muitas vezes se fala das sociedades de advogados como uma entidade mística e muito à base de generalizações e teorias da conspiração e acusações infundadas e sem dados concretos. E
E o que eu tento fazer é escrutinar jornalisticamente, com enquadramento jornalístico, a atividade das sociedades de advogados e apresentar dados concretos e informar as pessoas sobre essa atividade. Para si não há uma conspiração secreta, é uma teia às claras. Eu levanto essa questão. Eu próprio não tenho uma resposta definitiva quanto a isso, porque há a possibilidade de serem apenas agentes livres que estão, digamos, a agir de acordo com o interesse próprio e de faturar para si próprio o máximo possível. E há que colocar também essa incerteza. Eu não sei se há uma grande conspiração e uma grande teia, um grande sistema, ou se são apenas agentes livres que utilizam as lacunas nas leis, a falta Mas você fala aqui, por exemplo, da altura de um escritório do regime, isto é, parece haver qualquer coisa organizada. Há casos mais diretos e mais óbvios, como a Servo e Associados, que produziu o Código dos Contratos Públicos, e é a sociedade que mais fatura através de contratos públicos por ajuste direto. Nos últimos anos, quase 10 milhões de euros em contratos por ajuste direto. Isso é outra das questões que também levanto no livro, que é a participação dessas sociedades na produção legislativa. Há uma espécie de outsourcing da produção legislativa do Estado, em que sociedades são constantemente contratadas ou agentes facilitadores que estão em comissões que fazem produção legislativa, e depois isso levanta a questão de que, para além de faturarem depois através dessa legislação, no caso da Servo, há a questão de poderem beneficiar clientes, tendo sido eles próprios os produtores da legislação e sabendo onde é que estão, digamos, os buracos ou as lacunas da lei. E isso também é uma questão importante que levanto. Também a questão dos órgãos de regulação, onde há vários agentes que saltitam entre órgãos de regulação e as sociedades de advogados, cargos de administração em grandes empresas. Quero apontar exemplos. Está tudo no livro. Está tudo concretamente. Mas para quem ainda não conhece o livro... Não apontaria agora exemplos porque poderia não ser rigoroso, porque são questões complexas e que envolvem muitos nomes e não poderia não ser rigoroso, mas está no livro concretamente com nomes, datas e toda essa transição entre gabinetes ministeriais, órgãos de regulação, empresas, sociedades de advogados, que depois cria aquela mescla que levanta dúvidas legítimas quanto a toda essa atividade entrecruzada. Gustavo, que reações espera, por exemplo, que o seu livro tenha junto das sociedades de advogados? Não sei. Teme por processos? Julgo que não, porque o livro tem sobretudo um tom factual e baseia-se em factos e não em suposições, nem em subjetividades, nem em opinião pessoal. E, portanto, não espero nenhum tipo de retaliação. De retaliação. Agora, há sempre a possibilidade de retaliação gratuita, no sentido de intimidar e de levar a que as pessoas tenham receio de identificar determinadas situações. Mas estou tranquilo quanto ao trabalho que fiz e à objetividade do mesmo e à factualidade do mesmo. Você considera que o livro não é uma denúncia? Este livro não é uma denúncia, faz uma compilação de factos, relaciona-os e demonstra essas relações. Acha que o Ministério Público se devia interessar pelo seu livro? Penso que poderia ter uma boa base de dados para chegar a outras situações mais profundas que não estão tão à mostra. E eu tenho perfeitamente a noção de que a maior parte destas coisas são a ponta de um iceberg e que o que é verdadeiramente grave e importante está mais escondido. E se calhar não está nas listas de clientes, e depois há aquela dificuldade de provarmos o tráfico de influências, em que não podemos entrar dentro da cabeça das pessoas. Se uma pessoa é, por exemplo, advogado numa sociedade de advogados e ao mesmo tempo deputado, nós não podemos, digamos, concluir automaticamente que essa pessoa não defende o interesse público enquanto está no Parlamento e o interesse dos seus clientes na sociedade de advogados. Portanto, o conflito de interesses é potencial e eu não posso, como jornalista, chegar à conclusão automática que essa pessoa é corrupta ou que não defende o interesse público. Agora, o conflito de interesses existe e é potencial. E isso leva a uma descredibilização imensa da atividade política, o que, por sua vez, leva à irrupção de movimentos populistas e demagógicos cada vez mais fortes na sociedade. E, nesse sentido,
julgo que seria importante tomar medidas relativamente a todas estas questões. Acredita que o Parlamento se pode regenerar em termos destas incompatibilidades, destes conflitos de interesse e destas presenças aqui, deste lado do interesse público e depois do interesse privado? Todos os sinais que vão saindo são negativos. A classe política é capaz de, por si, rever essa situação? Ainda agora temos este pacote de medidas de António José Seguro relativamente às questões das incompatibilidades, em que algumas dessas medidas me parecem positivas e no bom sentido. Agora, essas medidas para já são apresentadas 3 anos depois de António José Seguro ter alcançado a liderança do PS e num contexto de disputa interna pela liderança do PS, que levanta a questão do timing e no final da legislatura. De qualquer modo, essas medidas das incompatibilidades, algumas delas parecem positivas, mas são apresentadas dentro de um pacote que inclui a redução do número de deputados. E toda a conversa ou todo o debate público em torno desta questão centrou-se na redução de deputados, que não tem nada a ver com as incompatibilidades. E parece-me já que é uma medida morta à partida por causa desse erro. Relativamente ao Parlamento, quanto à regeneração, eu todos os dias apanho ou encontro sinais no sentido contrário. Ainda esta semana, para além desta questão da EGF e do que falei há pouco, ainda há 2 dias, foi nomeado Fernando Negrão para presidir, ou foi indicado que será nomeado para presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES. E isto nem sequer vem no livro, porque é recente, mas posso desde já referir, e através dos dados que recolhi para o livro, que Fernando Negrão é deputado e ao mesmo tempo advogado numa firma que é Albuquerque e Associados. Albuquerque e Associados, que num dos diretórios que eu consultei de 2013, apresenta o próprio Banco Espírito Santo como um dos principais clientes da firma durante esse ano. Portanto, vamos ter no Parlamento a presidir a Comissão de Inquérito ao caso BES um deputado advogado de uma sociedade que tem como cliente o próprio BES. E todos estes interesses cruzados são tóxicos para a credibilidade do sistema político e para a atividade parlamentar. Isto diariamente surgem sinais neste sentido. Pelo menos tóxicos, já que você não quer fazer outros juízos de valor. Não quero ter sentenças definitivas quanto a isso e levanto sobretudo para reflexão e com um enquadramento jornalístico, não de opinião e de sentenças ou acusações infundadas, tudo com dados concretos e objetivos para informar e levar a refletir sobre estas questões que considero importantes, sobre tudo isso. Gustavo, deixa-me perguntar-lhe uma última coisa. Portugal é caso único neste sistema de facilitação? Não é caso único, mas é diferente. A grande diferença relativamente, por exemplo, ao regime americano é que no regime americano os lobbies estão regulamentados e há uma atividade de lobbying regulamentada à volta do Capitólio, em que tem a identificação dos lobbies que representam e reúnem com os congressistas, etc, etc. Em Portugal o lobby não existe. Não está regulamentado e é feito debaixo da mesa ou dentro do próprio sistema. Os lobistas são muitas vezes estes agentes híbridos facilitadores que tanto estão no Parlamento como em gabinetes governamentais, como são consultores de sociedades de advogados ou trabalham nessas sociedades de advogados e muitas vezes mais do que a advocacia fazem lobbying. E é esse o grande problema de todos estes agentes, é que não são propriamente muitas vezes advogados, são mais do que isso, são lobistas e não só podem intermediar um processo, como influenciar e pressionar para que esse processo se concretize. E o que é fundamental é localizar onde é que está a decisão política, se a jusante ou a montante, isto é, se a decisão política é tomada legitimamente pelo poder político e só depois é que aparecem esses agentes, naturalmente. Já tem uma opinião formada sobre isso? Há casos e casos. Há casos em que é tão óbvio que é a jusante e há outros que me parece que é a montante e há outros difusos que não sei identificar. Agora, essa é a minha perspectiva pessoal. Cada leitor fará as suas sentenças a partir do que ler do livro. Não quero condicionar sequer a leitura ou a interpretação do livro. Gustavo, depois dos privilegiados, os facilitadores, o terceiro será sobre?
Não sei. Mas continuará nesta senda. Apaixona francamente esta relação de poderes económico, político Não é uma em questão Portugal? de apaixonar, é uma questão de achar importância e de achar, sobretudo, essencial para percebermos como é que se processa o mecanismo de captura do poder político pelo poder económico. E nos privilegiados eu achei que tinha ficado de fora essa componente essencial que são estes facilitadores e é a componente das sociedades de advogados e o lobby ou lobbying associado a isso e muitas vezes não só lobbying e o tráfico de influências também e achei essencial fazer também este trabalho para complementar o outro. Tudo isto que você conta neste livro e também no anterior são concorrentes para o estado calamitoso a que chegaram as finanças públicas portuguesas? Se são concorrentes... Se os privilegiados e os facilitadores são responsáveis ou corresponsáveis pela situação? No sentido de... E vamos novamente a questões concretas, no sentido de desvio de recursos públicos, por exemplo, em PPPs, em contratos de swap, em privatizações em que o interesse público não parece ter sido acautelado. Todos estes contratos e concessões, tudo isso junto contribui. Agora, também não vou chegar à conclusão de que este é o único mal do país e que resolvendo isto tudo fica ótimo e saudável e financeiramente estável. O que eu acho é que é essencial termos presente esta dimensão para percebermos determinados mecanismos e como certas decisões e processos são encaminhados. E a partir dessa informação e dessa percepção, mais facilmente chegaremos a soluções para atacar estes problemas, não propriamente ao nível jornalístico, mas o poder político que terá para que o livre tudo seja mais acessível. transparente. E que se tomem medidas, lá está, nas incompatibilidades e na promiscuidade entre o poder político e as grandes empresas e as sociedades de advogados e que se tomem medidas para que esta situação se não se resolva, pelo menos que se minore e que não haja casos todos os dias e que se privatizem empresas do lixo com assessorias de sociedades de advogados que têm como clientes a empresa que ganhou a privatização. Parece-me que é uma questão básica de conflito de interesses não contratar essa sociedade de advogados para assessorar esse processo. Gustavo Sampaio, muito obrigado por ter vindo esta noite à TVI, falarmos deste seu segundo livro. Fica o convite que fez aos leitores para que tomem as suas conclusões depois de lerem os factos que transporta para este livro. Muito obrigado e boa noite. Obrigado.